Meu filho não cresce, é o menorzinho da turma. Eu queria saber se ele vai crescer ou se existe tratamento para isso. Então, fique com a gente até o final desse vídeo que eu trouxe uma especialista para falar sobre esse assunto. Salve amantes da pediatria, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o podcast de pediatria mais sensacional desse Brasil. Eu sou Cristiano Moraes, pediatra, trazendo para vocês, mamães, sempre convidados muito especiais com conteúdo de relevância. E hoje não vai ser diferente. Comigo, uma convidada muito especial, doutora Marta Ribeiro, endocrinologista, para falar sobre baixa estatura. Doutora Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que legal que você está aqui com a gente para falar de um tema que eu acho que deve ser comum no seu consultório, né? Bastante. Tem muita queixa lá do meu filho não está crescendo? Bastante. E principalmente uma das queixas que a família mais traz sobre baixa estatura é em relação quando começa a comparar com os colegas da escola, quando o pediatra observa, ou então quando a gente tem outras situações, né, no dia a dia que incomoda. Então a gente fala bastante sobre baixa estatura em diversas situações. Legal. Doutora, fala pra gente qual é a sua formação como você atua dentro do consultório, que doenças você trata lá? Então, eu sou formada pela UFES, a universidade aqui, né, do estado, do Espírito Santo. Fiz residência na Santa Casa, em São Paulo, e atuo como endócrino pediatra. Em relação ao assim, o que a gente vê no consultório, né, e como que é em relação a esse atendimento, a gente vê muito paciente que vem encaminhado do pediatra por investigar a baixa estatura, ou também a gente vê bastante paciente que vem porque a família está pedindo, né? Que a família mesmo se identifica e pede para a gente avaliar. Legal. Vamos lá. Assim, as queixas que chegam até você, de uma maneira geral, são queixas reais de problemas de crescimento e baixa estatura, ou às vezes só uma expectativa frustrada da família aí? A gente vê as duas coisas, mas o que eu costumo conversar bastante com a família é o seguinte, a gente tentar determinar se aquela criança tem uma baixa estatura familiar, né? Ou seja, a família é baixa, e aí é tentar alinhar a expectativa com a realidade que está diante da gente. E outra coisa é fechar realmente o diagnóstico de baixa estatura, se essa criança realmente é baixa, né? E aí cabe uma avaliação, e aí eu falo que o pediatra é o nosso maior amigo, com um bom acompanhamento, com uma boa curva de crescimento, a gente consegue auxiliar bastante, assim. Então, geralmente, ou o pediatra detectou nas consultas que o crescimento está abaixo do esperado quando ele joga naquele gráfico, ou a própria família começa a notar, não é isso? E vai buscar. Aí você falou de duas coisas. Uma é a expectativa do crescimento familiar e outra quando ele não está desenvolvendo o seu potencial. Como é que você faz, ou se existe alguma forma de saber qual que é a estatura-alvo dessa criança baseado na família? Como é que funciona isso? Ótimo, Cris. O que acontece? Quando a gente avalia uma criança em relação ao crescimento, a gente tem a caderneta, né, da criança, que é entregue quando a criança nasce, e que ela, no acompanhamento com o pediatra, vai marcando e ali vai dando uma ideia para a gente. Se essa criança estabiliza a curva de crescimento ou para de crescer, que a gente fala, né, que a gente identifica, significa que a gente precisa olhar um pouco mais atento. Se teve alguma condição que faz com que a criança esteja naquela condição, na maioria das vezes, em relação à alimentação, se teve algum quadro infeccioso, alguma coisa que faz isso, ou se é o padrão dela mesmo, que ela está chegando no alvo familiar. O famoso alvo familiar, muitas vezes a gente não consegue colocar de uma maneira clara na caderneta, né? Porque quando a gente faz o alvo, a gente está avaliando o quê? A altura final. Então, o ideal seria a gente colocar em outros gráficos que a gente tem no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente consegue facilmente. Alguns a gente já consegue colocar e determinar e acompanhar essa criança a partir de 2 anos. E como que a gente faz um alvo, né? A gente pega a altura do pai, a altura da mãe e avalia se essa criança é um menino ou uma menina e faz esse cálculo que a gente chama de alvo estatural. E diante disso, a gente vai ver em que percentil que essa criança se encontra e vamos avaliar se essa criança realmente está baixa, se a família é baixa
Ou se a família é alta, que também não é uma condição que a gente vê, por exemplo, às vezes o alvo, né, tá no que a gente chama de um percentil lá em cima, 75, 97, e a criança vem crescendo no percentil 25, que são aquelas linhas que a gente vê no gráfico, sabe? E aquilo serve para a gente fazer esse acompanhamento. E diante disso, a gente vai pensar se essa criança tem uma baixa estatura real, ou seja, quais são as condições que a gente avalia essa criança, se ela está abaixo do percentil 3, é uma condição, né, que a gente classifica como uma baixa estatura real, que merece investigação, que a gente pode comentar um pouquinho também. Se ela está abaixo de 2 desvios padrões, o que é o desvio padrão? A gente calcula baseado no percentil do gráfico do alvo genético. Então, por exemplo, se o alvo genético dessa criança está lá em cima e ela vem crescendo no percentil 10, ela não fecha critério porque ela com um percentil menor que 3, mas ela está menor que 2 desvios padrões do alvo genético. E aí a gente merece investigação. E por isso que eu falo que o pediatra é meu grande amigo e um bom gráfico bem preenchido, eu consigo fazer um bom diagnóstico, um bom acompanhamento baseado no que a gente está vendo desse acompanhamento ali da curva, né, de crescimento. Legal. Então, assim, tem aqueles gráficos, né, que as famílias podem observar lá na caderneta, que eles fazem uma curva, né, isso, e vão até lá, da hora que nasceu, e as curvas vão mudando até ele chegar na fase lá de adolescente, né? Isso. Até que idade cresce uma criança? Uma pessoa vai crescer até que idade? A criança cresce até o fechamento. Por que a criança cresce, né? Primeiro vamos falar um pouquinho disso. A criança cresce porque o osso está desenvolvendo, né? E o osso se desenvolve a partir de quê? A partir de uma cartilagem. Enquanto eu tenho cartilagem e não fechou o osso totalmente, essa criança vai crescer. Por isso a tão famosa idade óssea. A gente conta pontos de ossificação e formas de ossificação da criança e compara, né, o raio-x da mão e do punho para a gente avaliar a idade óssea e a gente acompanha. E aí o que acontece? Por que eu estou falando de idade óssea? Porque a criança vai crescer até o fechamento dessa cartilagem de crescimento, que pode ser por volta dos 16, 17 anos de idade óssea. Não é de idade cronológica. A idade óssea pode coincidir com a idade cronológica da criança, pode estar avançado ou pode estar atrasado. Então, sabe aquela história? Nossa, meu filho demorou para entrar na puberdade, mas ele está crescendo mais que os amigos. Por que isso acontece? É porque, às vezes, está relacionado a uma idade óssea um pouquinho atrasada e essa criança vai crescer mais tempo. Ou então, a gente tem o contrário, a gente tem aquela criança que começa a crescer muito rápido, muito cedo. Por quê? Porque a idade óssea está um pouquinho avançada. Então, todo o desenvolvimento da criança na puberdade está relacionado à idade óssea. E a idade óssea está relacionada às fases de crescimento. Então, por isso é tão importante essa avaliação. Então, quando você me pergunta assim, até que idade, eu não consigo te falar assim certinho, porque eu tenho que ver pela idade óssea. Muitas vezes pode ter essa diferença ou pode coincidir, né? Então, a gente tem que avaliar de acordo com a idade óssea. Pode ser, então, que cresça até os 16, tem outros que vão crescer até 18, Sim. Vai depender de como está a idade óssea. Então, beleza. Então, você estabeleceu lá aquele gráfico da caderneta, da hora que nasceu até lá ao fim do fechamento, sei lá, 16, 18 anos, mais ou menos. E aí ele tem que acompanhar uma curva. Sim. Não é isso? E aí, quando você fala em alvo genético, que você vai ver pelos pais, então você vê a estatura do pai, da mãe, né? Como que é a família, e a projeção. Ó, a média que ele pode chegar é mais ou menos nesse ponto aqui. É isso? Isso. E aí ele tem que começar a acompanhar a curva mirando lá. Isso Sim. seria o alvo genético. Isso seria o alvo genético. Uma criança que está crescendo dentro do alvo genético seria essa criança que a gente determina esse canal de crescimento. Então, ela vai crescendo, por exemplo, vou dar um exemplo de percentil, que é um número que está lá naquela linha que termina lá no finalzinho do gráfico. Então, a gente acompanha, por exemplo, o alvo genético está entre o percentil 10 e 25. A criança está crescendo ali, tudo bem, tá bom. E aí a gente vai ver. Outra coisa que eu chamo a atenção para as famílias que acompanham com a gente também no consultório é o quê? O alvo genético não é uma matemática. Quem dera se resolvesse assim, eu ficaria muito feliz. Era só um baixinho crescer com alto, você soma, mistura, vai ter uma criança com a estatura média. Seria perfeito. Né? Toda baixinha ia arrumar um alto e todo alto, né? A gente ia ter uma compensação. Mas não é isso que acontece, porque o gene que está na placa de crescimento, a gente não é um determinante, né? A gente pode ter, por um lado, ter puxado uma família que é um pouquinho mais alta, ter puxado outro que é um pouquinho mais baixo. Então, é isso, a gente calcula o intervalo de crescimento.
Nos trabalhos, hoje em dia, a gente não tem um número, sabe, fixo. Tem que ser mais 6, menos 6, mais 8, menos 8. Isso vai de acordo com o que cada profissional coloca para avaliar essa questão do alvo genético e o intervalo de crescimento. Não dá para a gente deixar assim mais 10, porque você deixa quase o gráfico inteiro de intervalo e aí você vai considerar normal aquele que não é. Enfim, a gente tenta deixar uma média aí, entre 6 e 8 centímetros a mais ou a menos, para a gente considerar essa família que pode ser um pouco mais baixa, o outro que pode ser um pouco mais alto, e tentar determinar se aquela criança tem alguma coisa que está interferindo no crescimento, entendeu? É muito importante a gente determinar se aquela altura da criança está dentro do alvo genético, né? E outra, se essa criança preenche critério para baixa estatura. Depois que a gente avalia isso, a gente vai pensar o seguinte, o que está fazendo com que essa criança não cresça, né? E aí a gente corre atrás dessas causas. Legal. Então, o que seria, então, o conceito de baixa estatura? Baixa estatura é quando a gente tem uma altura independente, né, menor que o percentil 3, ou uma diferença de 2 desvios padrões do alvo genético. Desvio padrão, diga-se, bate mais ou menos com aqueles percentis que eu falei do gráfico. As linhazinhas lá As linhas do gráfico. Então, se eu tenho uma criança que o alvo está lá no percentil 75 e ela cresce no percentil 10, ou seja, ela está mais ou menos 2 desvios padrões e eu preciso investigar. Ou uma criança que tem uma velocidade de crescimento menor do que o esperado para a faixa etária. E aí também a gente tem que investigar. Porque o que é uma velocidade de crescimento inadequada? A criança, dependendo da faixa etária, ela cresce de 4 a 6 centímetros por ano. Isso é mais ou menos uma média da faixa etária escolar. E se ela cresce menos que isso? E aí a gente precisa investigar. Como que eu identifico? É aquela criança que ela retifica na curva, que a gente usa esse termo, ou seja, ela mantém, não cresce muito. Uma forma da gente avaliar isso clinicamente é a gente perguntar para a família, tá perdendo roupa, sapato? A criança, como que tá? Né? O ideal seria a gente ter esse acompanhamento, né, pediátrico, que a gente vê isso muito claro no gráfico, mas se a gente não tiver, uma das formas da gente avaliar é isso, né? Ver se a criança ainda tá perdendo roupa, sapato, como que tá, e aí a gente parte para a investigação. Legal. Então, vou tentar resumir aqui na minha cabeça, assim, mais ou menos. Então, vamos lá. Os pais perceberam, não, meu filho é o menorzinho da escola. Mas se os pais têm estatura mais baixa, a expectativa dessa criança, quando chegar até o final dela do crescimento, ela vai ser menor. Então, não adianta querer que ela cresça mais. Então, por isso a importância de se acompanhar com o pediatra, né, para julgar no gráfico. E ele tem que acompanhar dentro daquele canalzinho que tem ali no gráfico, daquelas linhas, não é isso? E aí, quando é que eu vou considerar, então, que ele está com baixa estatura? Quando ele não está crescendo aquilo que ele poderia, né? Às vezes ele cai no gráfico para a linha de baixo, não é isso? Ou ele fica abaixo daquela linha menor que você falou, que você chamou de P3. Opa, peraí, ele não está crescendo aquilo que ele poderia crescer. Aí a gente parte para a investigação, seria isso? Sim, isso aí. Legal. E como que você faz esse tipo de investigação? Assim, o que você usa para investigar? Exame de sangue? É raio-x? Tem jeito... Algum outro exame mais apurado para você dar esse diagnóstico? Como é que é isso? Então, primeira coisa, uma boa anamnese. Uma boa conversa com a família. Eu tenho que entender em que momento que essa criança parou de crescer. Ou se ela sempre foi pequena. Ou uma coisa que é muito importante para mim também nesse momento é em relação à história de gestação, parto e nascimento. Então, assim, não é uma coisa que, antes de falar em qualquer exame, eu vou falar de uma boa conversa. Eu preciso entender tudo o que está acontecendo. Porque a principal causa de alteração do crescimento e desenvolvimento são outras causas que não hormonal. Para eu chegar no que todo mundo quer do hormônio, eu tenho que descartar todas as outras causas que levam a baixa estatura. Né? E quando eu falo disso, é de uma maneira, assim, desde a história, como eu falei, história de parto, nascimento, se teve história de ter feito glicose baixa quando nasceu, se já foi pequeno desde o ultrassom. Então, assim, são dados clínicos que, para mim, fazem muita diferença. Eu costumo dizer que uma primeira consulta vem com paciência, porque eu vou revirar tudo, porque eu preciso entender onde está o problema. Uma vez que a gente fez essa boa anamnese, a gente vai partir para outra questão, que é a questão dos exames.
a primeira coisa que a gente tem que fazer é um rastreio de condições que sejam elas crônicas, alimentares, para saber se essa criança está bem nutrida. Se eu estou diante de uma criança que eu preciso entender, ela está comendo? Como que está a questão do sono? Ela é uma criança que está desenvolvendo neurologicamente bem, está tudo bem, e tem um ambiente propício, ok, está tudo certo. Aí a gente vai partir para a parte dos exames. Eu vou avaliar se essa criança também está bem nutrida. Aí a gente faz uma investigação e um rastreio de uma maneira bem ampla, para descartar várias causas que estejam levando a baixa estatura. Entre elas, causas hormonais, deficiência de hormônio de crescimento, deficiência ou alteração na tireoide, e aí vão inúmeras outras causas que a gente faz esse rastreio. Aí depois, e junto disso, uma idade óssea. Depois que eu pego e avalio esses exames séricos, laboratoriais, e avalio a idade óssea, aí eu vou partir para outra etapa, para eu investigar outras causas. Mas, a princípio, começa dessa forma. É uma avaliação que, assim, não são poucos exames, né? Normalmente é bastante coisa, porque a gente tem que investigar todas as outras causas que não deficiência de GH, né? Que também não é uma causa fácil da gente diagnosticar com exame de sangue, né? O principal é a gente avaliar essa questão da história. Legal você falar isso, né? Porque todo mundo fala assim, não, meu menino está crescendo, doutor, eu trouxe aqui para você dar aquele hormônio do crescimento, que é o GH que você falou, que eu quero que ele cresça. Não é assim que funciona, né? Não. Terapia hormonal é algo muito sério e até você chegar na condição que você determinou fazer essa terapia hormonal, você já percorreu um longo caminho, não é isso? Sim. É o que você falou, você vai investigar todas as condições para ver se todas as condições estão favoráveis para que essa criança cresça e desenvolva o seu potencial, não é isso? Eu coloquei alguns mitos e verdades aqui, que você já até tocou em algum deles aí. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade. A alimentação pode interferir no crescimento? Sim, pode. Porque, como eu falei, eu uso essa comparação assim em relação a uma planta, porque a gente tem que pensar da mesma forma. Não adianta eu pensar em hormônio, o hormônio eu classificaria aí como adubo. Mas adianta eu dar adubo se eu não tenho terra e água e sol para uma planta? Não. Então, a mesma coisa funciona para a criança. Eu preciso que essa criança esteja bem nutrida. Quando eu falo bem nutrida, aí a mãe, mas ele não come pouco. Calma, ele come pouco, mas ele come com qualidade? O principal é isso, é eu determinar se essa criança está comendo com qualidade, né? E aí a gente se preocupa um pouco menos com a quantidade, né? A criança tem que estar comendo bem em qualidade, tá? E aí depois a gente avalia como, né, o estado nutricional, se o peso está interferindo, se não está, enfim. Aí a gente vê de outra forma. Legal. Mais um mito ou verdade para você, hein? Atividade física pode interferir no crescimento? Sim, pode. A gente sabe que a atividade física, o exercício de uma maneira geral, pode potencializar e melhorar o pico e ação do GH, que o GH é o hormônio do crescimento. E aí a gente sabe que a atividade física ajuda, né? Se a gente for comparar, não vou te chamar de velho, eu também não, mas a nossa geração era uma geração que era muito mais ativa do que a geração atual. Eles hoje, praticamente, se você for ver, a criança não é tão ativa. Quando eu falo atividade física, não é só uma atividade física, tipo assim, esportiva, vai para o judô, vai para o balé, vai para a natação. Essa criança se movimentando, brincando, pulando, já é melhor do que ela ficar parada, né? Se você for comparar, a nossa geração é uma geração que, vamos dizer, era muito mais ativo durante o dia a dia do que a geração atual, né? Hoje, para você pôr uma criança na atividade, você tem que ir com ela para alguma atividade extra, assim, né? Extra que eu digo, essas escolinhas de esporte e tal. Não, deixa a criança brincar, deixa ela fazer alguma coisa, que eu falo que criança parada não fica. Né? Se você coloca alguma coisa, a não ser que você tenha tela e tal, né? Ali vai parar. Então, isso aí influencia sim, porque melhora tanto a ação quanto o pico de GH. Interessante, né? Quando você falou assim, na nossa geração a gente era mais ativo. A gente tinha um pouco mais de liberdade, né? Até para brincar na rua, Sim. Que hoje, infelizmente, não há segurança suficiente para isso. Mas se pensar também no estilo de vida adotado atual, né? E o uso demais de tecnologias, então, pelas crianças, vamos dizer assim, esse estilo de vida
pode estar contribuindo para crianças com estatura menor, os que você acompanha, assim, então? O que acontece? Aí vou colocar para você o que a gente tem de dado na literatura hoje. Nós sabemos que o estímulo, seja ele visual, seja ele de tela, isso faz com que a criança tenha a puberdade um pouco mais cedo. Existem trabalhos que falam da antecipação secular da puberdade. Só que, assim, alguma coisa acontece porque a gente não vê isso em relação ao crescimento. A gente não vê uma criança ficando mais baixa hoje em dia. Então, será que ele está tendo esse estímulo mais cedo, mas mantém uma velocidade de crescimento que isso compensa? É uma dúvida que a gente tem. Mas toda vez que eu deixo essa criança parada na tela, junto com ela, vem na mesma ordem a obesidade. E a obesidade está relacionada à antecipação da puberdade com o prejuízo da altura final. Diferente só do uso da tela, que a gente sabe que pode antecipar, mas não tem impacto na altura final, que é o que a gente tem observado nesses últimos trabalhos. E a pandemia foi um momento histórico para nós. E então os estudos têm vindo com essas pontuações, mas assim, a gente não sabe exatamente por que isso acontece quando a gente não tem obesidade associada. Mas pensando que qualidade de vida está relacionada a um crescimento melhor, uma alimentação mais saudável, quando eu exponho essa criança à tela em maior tempo, vem a obesidade junto. E isso sim pode impactar na altura final. Então não é o uso da tela em si, mas sim o estilo de vida que está ali acompanhando o uso excessivo da tela. Não é isso? A criança ficar mais parada, alimentação inadequada, muito tempo ociosa, sem fazer atividade física, sem o gasto energético adequado, vai levar aí a obesidade, aí sim a baixa estatura final. Mais um mito ou verdade, então, para você aí. Sono pode interferir no crescimento? Aí vem o pavor de toda a família, né? Sono pode interferir, sim. O que acontece? A gente tem um pico do GH que ocorre no momento do sono, que a gente fala que é o sono REM, né? Que é aquele sono mais pesado, mais profundo. E aí, o que acontece? Para a gente fazer esse pico de GH, a criança precisa dormir mais cedo, né? Qual o horário ideal? É difícil a gente responder porque eu acho que vai muito da dinâmica familiar. Mas, assim, o ideal é que essa criança durma por volta de 8h30, 9 horas. Não ultrapasse isso, até mais cedo, né? Só que a gente sabe que hoje em dia, assim, às vezes é o horário que a gente está chegando do trabalho e tudo, mas, assim, o ideal é que essa criança não vá dormir tarde, né? E por conta exatamente da gente ter esse pico aí do GH. Interfere, o ideal é quanto eu dormir mais cedo e um sono reparador, né? Que às vezes tem aquela criança, uma coisa que às vezes a gente avalia quando eu falo de história, lá atrás que eu conversei sobre investigação de baixa estatura, essa criança ronca à noite? A gente tem que perguntar. Porque se ela não tem um sono de qualidade, ou seja, ela deve ter alguma obstrução, ela tem alguma condição ali que faça com que ela não chegue nesse pico de sono, para ter o pico do GH, a gente sabe que o crescimento não vai ser adequado. Então, a gente tem que saber se ela ronca, se é uma criança que tem anurésia à noite, né? Que fica fazendo xixi, acordando várias vezes à noite. Então, assim, tudo isso influi sim. É importante a gente avaliar. São muitos fatores, né? Não adianta querer achar que vai chegar lá e com 2, 3 perguntas, tá com baixa estatura, toma um remédio e vai para casa, que não é assim, né? Queria muito que fosse, queria resolver todos os problemas com remédio, mas não é assim que funciona. Legal. E essa questão do sono, ela tá alinhada com aquilo que você falou antes, que não é a tela, né? Mas sim os hábitos, né? Sim. Geralmente ficam na tela madrugada adentro, sonolento durante o dia e justamente no horário que precisa do sono REM, como você disse, o sono mais profundo para ter o pico da liberação do hormônio do crescimento, a criança está ligadona na tela, né? Então, isso é um mau hábito das crianças, né? Que pode comprometer a estatura. Beleza. Aí chegou lá, fiz toda a investigação, toda a história, descartei causas que eu poderia intervir para potencializar o crescimento da criança. Realmente, ela está com um déficit de crescimento. Fiz todos os exames, fiz a idade óssea, e dosei lá, além do hormônio de crescimento, mais um monte de coisa. Você caminhou dessa maneira, não é isso? Qual que é a interpretação da idade óssea? Isso confunde muitas mães. Elas ficam lá torcendo quando pega o raio-x. Faz o raio-x das mãos, não é isso? Sim. Faz o raio-x das mãos. É melhor estar falando que está com idade óssea avançada ou está com idade óssea atrasada? Como é que é isso daí? Depende.
O que acontece? A idade óssea atrasada significa o que para mim? Significa que eu posso estar diante de uma causa uma causa de doença que eu preciso intervir, por isso a idade óssea está atrasada. Eu posso estar diante simplesmente do que a gente chama, que é uma condição fisiológica, que é o que a gente chama de atraso constitucional de crescimento e puberdade. O que vem a ser essa condição? São aquelas crianças que têm um atraso na idade óssea, mas ela mantém uma boa velocidade de crescimento. Naquela história minuciosa que eu fiz, eu já investiguei, e aí vem o dado que eu falei que para mim importa muito, a história da família e tudo mais. Tem familiares que demoraram para fazer a puberdade. Homem, muitas vezes, não sabe quando isso acontece, esse marco, mas a mulher, a gente tem a data da primeira menstruação. Então, se a gente tem, vamos dizer, mulheres na família que demoraram para menstruar, me sugere que seja um atraso constitucional de crescimento e puberdade. Diante dessa situação, eu posso esperar, de acordo com os exames que eu estou vendo, é uma condição fisiológica. Dá para esperar. Essa é aquela criança que vai demorar um pouco mais para fazer o estirão. O que é o estirão? É aquele período da puberdade onde o menino cresce muito, mas ao mesmo tempo ele vai crescer e vai atingir o alvo genético. A minha preocupação aqui é o que a gente chama de perda de estatura final. Ou seja, eu estou avaliando essa criança. Existe possibilidade de perder? Tipo assim, quando eu falo perder, ela não vai chegar no alvo genético? Se ela não for chegar, a gente tem que investigar e pensar no porquê que ela não está chegando. Se eu tenho um atraso na idade óssea, descartei tudo, tenho essa condição familiar, eu posso esperar, né? Com os exames todos normais, já investiguei, estou acompanhando, não vi que perdeu velocidade de crescimento, dá para eu ter calma, essa criança vai lá. Agora, se eu estou diante de um caso onde eu estou vendo que ela está perdendo em altura, e essa idade óssea está atrasada, aí sim vale a pena a gente pensar em alguma causa que esteja relacionada, né? E pensar em alguma causa tratável, né? E aí a gente pode pensar em relação ao hormônio. Mas antes disso, a gente descarta essas outras causas para a gente pensar como que essa criança vai ficar. A gente fala assim, né? Baixa estatura, vai lá no endócrino, né? Rapidinho, vai ser uma consulta. E é muito, muito complexo, né? Sim. Tem uma queixa frequente que você falou, mas envolve muita investigação e não existe nenhuma regra, né? Tá com baixa estatura, vamos tratar que vai crescer. Não é bem assim que funciona. Então, são muitas variáveis Sim. que você precisa analisar em conjunto para saber se vai valer a pena ou não instituir o tratamento com hormônio, é isso? Sim. E outra coisa que a gente sabe é que, assim, existem diversas causas que hoje a gente não tem nome e sobrenome, a gente não sabe, né? E aí a gente fala em relação à investigação até da parte genética. Existem exames hoje que a gente consegue pedir, por exemplo, o exoma, e faz um estudo de vários genes envolvidos na baixa estatura e que pode trazer para a gente se aquela síndrome genética responde ao GH ou não responde ao GH. E isso é uma das causas. A gente tem o que a gente chama de alteração óssea, que são as displasias ósseas, onde o GH ali também não vai resolver o caso. Então, assim, não é tão simples. Não é só, assim, a gente pensar e fazer o hormônio, sabe? Então, a gente tem que entender primeiro todo esse contexto que eu falei, para a gente partir para outra etapa para pensar no tratamento. Chegou nessa etapa, determinou, realmente está com problema, dosei aqui, o hormônio está baixo, por alguma condição aí, e você vai ter que começar a tratar. Como que é esse tratamento com esse hormônio? É um tratamento caro? Tem para fazer via oral? Tem que ser injetável? A família consegue isso pelo SUS? Como é que é isso? Quando a gente parte para a parte do tratamento, eu tenho uma criança, depois de toda essa investigação, ela tem deficiência de GH, ou tenho alguma condição genética onde o uso do GH tem benefício. Existem síndromes genéticas que a gente começa o GH ao diagnóstico e que isso melhora a previsão de altura final. Por isso que eu falei lá atrás, história clínica, exame físico, tudo muito bem investigado, eu vou prescrever o hormônio. Nessa condição, como que é? Hoje o tratamento é pelo hormônio de crescimento, é uma injeção subcutânea diária, todas as noites, e aonde a resposta do GH é o que a gente chama de tempo, dose dependente, ou seja, quanto mais cedo eu fecho o diagnóstico pensando em deficiência do hormônio do crescimento, quanto mais cedo eu começo a tratar, melhora a resposta em relação à altura final. E qual é a idade ideal?
assim, é uma pergunta que eu mesmo me faço, mas que isso não tem uma resposta certa. Por exemplo, deficiência do hormônio do crescimento, a gente começa a ver a partir de 2 anos, e o ideal é fazer desde então, né? Aí tem as síndromes que eu falei, existem algumas síndromes também que a gente faz ao diagnóstico. Mas, assim, o ideal e a gente entender é que quanto mais cedo eu começar, mais tempo eu vou tratar. Ah, então eu vou usar 2 anos, vai resolver meu problema. Se você usou por pouco tempo, provavelmente a gente vê muito, assim, naquele período perto da puberdade, onde a criança vai fazer o estirão um pouquinho mais tarde, tipo 9, 10, 11 anos. Se você usou pouquinho tempo e essa criança já fez o estirão, calma lá, vamos ver, porque provavelmente isso aí já viria dela, né? Se ela não tem uma causa muito bem estabelecida. Eu costumo dizer o seguinte, eu trato aquilo que eu conheço. Se eu estou na dúvida, calma. Será que tem alguma coisa por trás? Tem alguma síndrome genética associada? Então, eu sempre me pergunto, e para eu ter certeza do passo para frente que eu vou fazer, né? Então, é assim, para a gente ter o hormônio, como que é? É um tratamento caro, não é barato. A gente calcula a dose de acordo com o peso da criança, ou seja, à medida que essa criança vai crescendo e aumentando o preço. O peso vai aumentando o preço, literalmente, então é proporcional. E, assim, as condições. O Ministério da Saúde, pela portaria, né, para liberar o medicamento, ele libera quando tem deficiência de GH estabelecida, que vem os testes genéticos, os testes de estímulo para o GH. Se essa criança tem 2 testes que não respondem, ou tem uma ressonância de célula alterada, a gente consegue esse hormônio pelo Ministério da Saúde. Mas isso tem que preencher os critérios, né? Tem que ser deficiente ou ter algumas síndromes também que o Ministério libera. Fora isso, não, teria que comprar. E aí a gente pode fazer na forma de aplicação de caneta. A gente tem alguns dispositivos que faz isso e também tem, agora, a gente acabou de lançar o uso do GH semanal. É uma dose por semana, que melhorou bastante, mas ainda os trabalhos mostram que isso só foi autorizado para criança com deficiência de GH. Eu não tenho... vamos dizer assim, nenhum respaldo científico para fazer uso do GH semanal, né, que não seja na deficiência de GH, tá? Nessas causas genéticas, nas causas familiares, eu não tenho respaldo. Eu só tenho respaldo naquelas crianças que realmente são deficientes de GH. Tá caminhando, assim, vai chegar um ponto que a gente vai poder usar em outras situações? Acredito que sim, mas no momento a gente não tem esse respaldo científico, não. A gente só tem para deficiente de GH o uso semanal. Agora, o diário, não, a gente pode fazer. E aí, assim, ai, nossa, eu vou aplicar. Às vezes a família fala assim, aonde que eu levo? Não, você não leva, você vai aplicar em casa toda noite. E a gente sabe que se perder dose, atrapalha. A gente avalia a resposta do hormônio. Normalmente a gente vê naqueles aqueles que a gente chama de bons respondedores, é o primeiro ano de tratamento. A gente avalia uma boa melhora na velocidade de crescimento. Naqueles que não são bons respondedores, a gente vê que o primeiro ano ele não chega a melhorar essa velocidade de crescimento, né? Então a gente tem que avaliar com bastante cuidado e cautela, né? Então, é um tratamento pesado, né? Porque você falou que você tem que começar o mais precoce, ou seja, as crianças pequenas. Sim. Você vai fazer uma injeção todas as noites e você falou que você tem que usar durante muito tempo. Não adianta usar um tempo curto, você tem que usar até lá perto da adolescência. Até perto do fechamento da idade óssea. Ou seja, ele vai passar alguns tratam mais a infância inteira tomando uma injeção todas as noites. Porque, na verdade, você está tratando uma doença. Sim. Que é uma deficiência de um hormônio que está prejudicando o crescimento dele. Sim, e aí você falou, você colocou muito bem em relação assim, eu estou tratando uma doença. Essa deficiência do hormônio do crescimento, quando a gente fala de deficiência do hormônio do crescimento, a gente reavalia essa criança num período que a gente chama de transição, de puberdade para a idade adulta. Se essa criança, nessa reavaliação, ela mantém esses hormônios baixos, a gente vai tratar uma vida inteira. Porque é uma doença, né? Uma coisa você me perguntou sobre mito e verdade, eu vou te devolver uma pergunta, para ficar bem interessante. Quantos % das causas de baixa estatura você acredita que seja por deficiência do hormônio do crescimento? Olha, não sei chutar um número, não. Mas diante da complexidade que você acabou de descrever, que é a investigação da baixa estatura, eu acredito que deve ser uma fração mínima por deficiência de GH. Chutei errado?
Não chutou errado, mas me fala um número. Tem que dar números? Sim, pra gente ali. Se eu for errando, você vai fazendo assim, tá? Vamos lá, 2%, 5%, 4%. 4% das causas, entre 4% a 5% das causas que são por deficiência de GH. O restante são outras causas. Graças a Deus, né? Porque Ainda o tratamento é muito caro e é pesado. E a gente sabe que é muito difícil, poxa, fazer esse tratamento. Eu vou trazer para uma outra doença que é muito comum da sua área, que é a diabetes, né? Diabetes tipo 1, que precisa usar insulina. É semelhante à caneta, à agulha para usar para fazer a insulina? É semelhante a essa que usa para o GH? Sim, é semelhante. Assim, a caneta que a gente tem é a mesma caneta e a agulha é a mesma, né? A única coisa que difere é que, né, no diabetes a gente tem várias picadas no dia e no GH a gente tem uma só. Interessante. Você falou aí sobre o crescimento. Bom, o Caio acompanha com a doutora Marta, né, desde que era pequenininho, porque a queixa foi essa. O pai e a mãe foram lá levar. Doutor, ó, é o menorzinho da turma, dá um jeito aí que ele não está crescendo. Né? Mas ele teve uma condição identificada por você, né? Isso que foi, ele nasceu pequeno para a idade gestacional, ele teve um crescimento intrauterino restrito. Uhum. Né? Ele teve algum problema na placenta e ele não se desenvolveu dentro do útero e nasceu pequeno. Explica para a gente um pouquinho o que é isso e quais as consequências disso aí futuras. Como eu falei, existem condições especiais, né, e assim, que a gente avalia de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, o pequeno para a idade gestacional, ou aquela criança que tem o que a gente fala que é CIUR, né, um crescimento intrauterino retardado, a gente sabe que essas crianças, elas nasceram pequenas, né? Elas têm que entrar no canal da família, ou seja, lembra que eu falei do alvo genético, Sim. do canal familiar? A gente espera que essa criança faça o que a gente chama de catch-up, ou seja, recupere o crescimento e entre no canal da família. Alguns trabalhos trazem 3 anos e meio, outros trazem 4 anos e meio. Ou seja, ela tem que recuperar o crescimento. Se nesse período ela entrou no alvo da família e ela mantém essa velocidade de crescimento, ok, não preciso fazer o GH. E mantém, né? Não é só entrar, tem que manter. Se ela não fizer, a gente tem que fazer o GH. A gente não, assim, a gente sabe que tem um mecanismo que não é por deficiência do hormônio. É o que acontece ali? A gente tem uma resistência, é como se o hormônio não agisse adequadamente. E por isso a gente precisa de uma dose um pouco maior. E aí a gente precisa tratar. Porque eu não posso esperar nessa condição, porque esses pequenininhos aí, eu falo que é meu calinho, porque eles vão chegando perto da puberdade. Não, fica tranquilo, idade óssea está atrasada. Quando chega lá com 9 para 10 anos, ele avança uns 4 anos de idade óssea e eu perdi tempo de crescimento. Então, assim, eu não posso esperar essa criança, eu não posso confiar na idade óssea atrasada. Por isso que eu falei da história, de uma boa avaliação, porque isso tudo influi. Então, por exemplo, se é uma criança que tem uma idade óssea atrasada, mas tem uma história de parto e nascimento tudo direitinho, dá para eu esperar. Agora, nessa situação, não. Se ele não recuperar, no máximo até 4 anos, não entrou no canal da família, aí a gente tem que fazer o GH. Legal. E me fala aqui, qual é o problema da baixa estatura? É só estético ou podem ter outros problemas por trás, dependendo do diagnóstico aí? Pode ter outros problemas por trás, como eu falei, existem várias síndromes genéticas onde a baixa estatura faz parte da síndrome, né? E como a gente está partindo cada vez mais, graças a Deus, para uma medicina de alta precisão, onde a gente usa muito teste genético para fazer diagnóstico, é muito importante a gente tentar alinhar. Claro que às vezes, assim, Marta, a gente tem disponível esses testes genéticos pelo SUS? Não. A gente tem como fazer, né, particular, esses testes para a gente avaliar. Existem hoje grupos aqui no Brasil que são maravilhosos e que pesquisam muito sobre essa questão dos genes envolvidos na baixa estatura. Nós sabemos que, por exemplo, existem genes que estão relacionados à baixa estatura, onde o uso do GH não faz diferença, ou seja, não são um bom respondedor. E onde o uso do GH naquela condição pode estar relacionado a algum prejuízo futuro. Então, eu falo que às vezes a baixa estatura é a pontinha do iceberg, por baixo tem um negócio desse tamanho que eu não sei. É um terreno muito desconhecido. Então, fazer sem ter um diagnóstico correto, eu acho que vale a pena a gente repensar. Eu converso muito com as famílias em relação a isso.
quando a gente pensa nessa questão aí. Não fecha como deficiência, não fecha... Vamos pensar, será que a gente está diante de uma síndrome? Será que a gente tem como aliar essa medicina aí de alta precisão? Né? A gente fala muito sobre isso hoje. Será que tem? Se tem, é melhor, entendeu? A gente partir com segurança. E aí vem aquela questão assim, mas assim, vou dar hormônio, vamos ver no que vai dar. Temos vários trabalhos, como se a gente for ver que assim, as crianças que estão usando o GH estão ficando adulto agora, 40 e poucos anos. A gente ainda não tem os desfechos, né, certos para a gente dizer assim, nossa, vou dar o GH, uma dose a mais, vamos tentar, vou ver se vai responder, vamos ver como vai ficar. A gente tem tido muito trabalho correlacionando o uso do GH com aumento de risco cardiovascular, que a gente lá na frente a gente pode ter prejuízo. Então, assim, não é que eu seja contra, não é bem assim. Eu gosto, mas eu falo que eu tenho muitas ressalvas, porque eu acho que a gente tem que saber o momento adequado e a causa adequada, não simplesmente tratar. A gente tem que saber a causa. Dali para frente a gente acompanha. Em relação ao que você me perguntou em relação à altura, hoje eu escuto muito no consultório assim, nossa, doutor, ele está sofrendo bullying. Mas assim, a família traz para mim, doutor, aí vem, a mãe com 1,50 m e pouquinho, o pai com 1,60 m e pouquinho, ou seja, eu estou diante de uma baixa estatura familiar. Se alguém na escola fala que essa criança é baixa, está falando a mesma coisa, ela é baixa. Né? Ela é baixa. Por que ela é baixa? Porque os pais são baixos. Será que a gente não está potencializando, achando que todo mundo tem que ser igual? A gente não está respeitando aquilo que se chama, né? Tipo assim, os fenótipos, a diversidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco, assim, tentar... Assim, claro, a altura é importante, né? A gente não quer que a criança fique abaixo do esperado, mas também ficar acima do esperado, como que eu vou conseguir fazer isso? A gente tem que entender a condição. Ou seja, a gente não tem como manipular tudo. Manipular tudo que eu digo assim, se a família é baixa e não vai crescer tanto, eu tenho que conversar com essa criança sobre aquilo que está incomodando, né? A gente hoje tem essa questão assim, tem o louro, tem o moreno, tem o do olho claro, do olho escuro. Eu também não posso querer que todo mundo fique na mesma altura. Né? Vai ter o baixinho, vai ter o alto, vai ter o meio do caminho, né? Então vai ser aquele que a perna vai estar grande, o outro vai estar com a perna pequena. É a nossa diversidade, né? E eu costumo conversar muito com os pais que acompanham. Eu falo assim, olha, por um acaso você já viu uma jaca no pé de jabuticaba? Não. Pois é, tem coisa que eu não consigo mudar. Boa. E aí, quando eu falo não sou eu, é a medicina. Eu não tenho como mudar, isso é uma diversidade. O principal é eu identificar se essa criança é doente. Doente, que eu digo assim, se tem alguma condição patológica, não tem, vamos seguir, essa criança precisa se desenvolver sem intervenção. Inclusive agora, achei super interessante a gente falar sobre isso, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Departamento de Endocrinologia Pediátrica, lançou umas orientações sobre baixa estatura, para a gente reconhecer o que é realmente uma baixa estatura, e assim, eu achei muito interessante, se quiser dar uma olhada, e coincidiu com o período que a gente está vindo aqui, eles têm trabalhado muito nisso, o que é a baixa estatura, em quem vale a pena, como investigar, um pouco disso do que a gente está conversando. E eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Legal, tá alinhado com o que a gente está falando Sim. aqui, né? É o que você está dizendo assim, não adianta a família chegar lá pedindo para que você faça um tratamento para que aquela criança fique acima do alvo de estatura daquela família. O GH, como você bem disse aí, ele é uma medicação nova, né? Talvez seja a primeira geração. Sim. E aí que você está acompanhando ela para ver os desfechos, né, ao longo da vida. Então, pode ser que tenha aí desfechos negativos e que precisa se rever as indicações. As pessoas precisam entender que é uma terapia hormonal cheia de efeitos colaterais. Sim. Né, uma agulhada todo dia, né, que não garante que essa criança vai chegar no alvo que eles querem lá na frente. Uma coisa você falando aí em relação assim, não garante que ela vai chegar. Eu costumo fazer a seguinte pergunta para os pais que vão no consultório. Que altura que você espera que ele chegue usando o GH? Porque eu tenho que dizer se eu posso garantir isso ou não.
Concorda? Sim. Na maioria das vezes, é um alvo, assim, que Eu quero meu filho com 2,10 e minha menina com 1,96, é assim? E assim, quando eu falo de tratamento de baixa estatura familiar, ou seja, eu tenho uma baixa estatura familiar. Não vai, a gente tem trabalho sobre isso. Quantos centímetros eu posso oferecer para essa criança tratando esse tempo todo? Quanto ela vai crescer no final? Mais uma vez, me fala um número. Quantos a mais, assim, que a família tem? Tipo vou assim, eu chutar vou o que você mudar. falou lá, 6. Normalmente é de 4 a 6, 7 centímetros de altura. Você espera que final. ele possa ficar além da média familiar. Sim. Ali, é isso? Uhum. Entendi. E aí você tem que dizer, esses 5, 6 centímetros vai fazer diferença? Né? Ou não vai fazer. Né? Para mim tá tudo bem. Né? Pode ser que ele chegue sem o hormônio, sim, mas isso eu também não tenho como garantir. Mas quando vem diante dessa situação, eu pergunto para a família, normalmente dá uns 15 centímetros de altura de diferença, de 15 a 20, sabe? E aí eu falo, olha, não tem como. Eu sou muito, assim, eu falo que eu sou muito de falar o que a gente tem na literatura, sabe? Tipo, não vai dar, isso tudo aí não vai chegar, né? E aí a gente está nadando, eu falo que a gente está nadando num mar aberto, onde a gente tem diversos desafios e o principal deles é o diagnóstico. Que para mim eu acho que é o maior entrave que a gente tem no momento. A gente tem uma questão cultural de que as famílias se incomodam muito mais, as próprias crianças se incomodam mais. No sexo masculino está numa estatura abaixo da média, vamos dizer assim, né? As mulheres nem tanto, né? Mas essa é uma questão cultural, ambos podem estar. Mas epidemiologicamente, os meninos sofrem mais de problemas que levam a baixa estatura do que as meninas? Ou não tem essa diferença. Puberdade precoce a gente tem. Né? Em ambos os sexos? Mas não, a gente tem a menina acaba entrando mais no que a gente chama de puberdade precoce, idiopática, que a gente não sabe a causa. O menino acaba sendo mais patológico, relacionado à doença. Mas na baixa estatura, não. Na baixa estatura é uma distribuição que não muda tanto. Mas incomoda muito mais o menino, né? Porque, assim, e aí, qual que é a altura ideal para o menino? Qual é a altura ideal? Eu espero quanto? Ele vai crescer até quando? E até quanto isso vai me incomodar, né? E a menina pode usar um salto. A gente tem outras formas, o menino não tem. Então, a gente tem que pensar nisso tem também, essa questão cultural, realmente, né? Ó, lá em casa eu tenho 1,80, a Tinha tem 1,60. 1,60 não, 1,61, porque se eu roubar esse 1 centímetro dela, tem briga em casa, né? Então, o Caio vai estar mais ou menos no meio do caminho, 1,70 alguma coisa, com mais uns 6 centímetros de lambuja que ele pode ficar aí para cima. Seria isso? Então, assim, ele não tem a expectativa de passar muito da estatura que eu tenho. Então, não adianta eu querer enfiar GH nele para ele chegar a 1,90 para jogar basquete. Sim. Não tem como isso acontecer, né? Eu vou trazer prejuízos para ele sem o benefício esperado. Às vezes a criança passou a vida inteira naquela estatura, às vezes nem é baixa estatura, está dentro do canal de crescimento dele normal, mas começa a incomodar quando ele chega lá para os 10 anos de idade, justamente pelo que você falou, né? A chateação na escola, sofre bullying, e aí a criança traz aos pais o desejo de algum tratamento para crescer. Ainda dá tempo quando ele chega para você nessa fase já? Depende muito da causa. Você vai falar de baixa estatura, eu vou falar muito sobre isso, depende da causa. Depende da condição. Se ele chegou para mim nessa idade, às vezes é uma idade óssea atrasada, é um atraso constitucional, ou é alguma condição que a gente trata aí, e que ele tem uma idade óssea atrasada, ele vai conseguir ficar melhor, né, em relação a gente vai conseguir recuperar, e vale a pena. Vale a pena tratar. Vale a pena tratar. Agora, dependendo da condição, aí passou o tempo. Realmente, eu falo muito com as famílias isso. Olha, a gente está, quando é mais novo, né? Eu falo, olha, a gente está no momento. O momento é esse. O momento é da gente investir no diagnóstico, investir nas avaliações, para daqui para frente a gente seguir com segurança, né? Para a gente seguir sabendo o que a gente está fazendo. Então, isso influi sim. E às vezes a gente contraindica porque já passou realmente do tempo, né? Principalmente quando está com uma idade óssea avançada. Então, nessa idade, a gente tem que avaliar com bastante cuidado, porque às vezes não vai ter benefício. Eu me recordo muito nas consultas com o Caio que a gente ia, e ele fica sempre batendo na trave, né? Você fala, a próxima consulta, chegar aqui, tem que crescer, sei lá, 2 centímetros.
Aí a gente ia, ficava esperando, media lá 2,4 centímetros. Bom, bateu na trave, Caio, vamos pra próxima, né? Mas ele é uma criança que recuperou e que tá bem. Então, assim, é isso que eu falo, a gente tem que dar esse tempo. Tem que esperar. Mas, se não chegar, eu falo que eu acerto mesmo com a família. Eu falo, olha, eu espero até aqui, daqui para frente eu não espero mais, porque senão a gente perde tempo e aí me compromete em relação à altura final. Não, assim, eu quero reforçar que, assim, não é que o GH nunca, mas, assim, a gente tem que saber quando e com bastante cautela, né? E com bastante cuidado, pensando que a gente vai estar diante aí de uma terapia prolongada e que a gente pode ter prejuízo lá na frente, né? Então, acho que quando a gente segura um pouquinho e vê que a criança responde, eu falo, nossa, tá vendo? Foi sozinho, não precisou de ajuda. Isso me deixa muito feliz e satisfeita, porque você vê que a gente está respeitando esse desenvolvimento, sabe? E que é possível, né? Que a gente consegue fazer isso. É só a gente ter um pouquinho de paciência, que como diz, são períodos que a gente fica assim, ai meu Deus, será que vai? Será que não vai? É tanto para a família quanto para a gente, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que para a criança vale a pena. Legal. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Foi importantíssimo a sua presença aqui, trazer esse assunto que você falou, está alinhado com o que a Sociedade de Endócrino, inclusive, tem falado, a Sociedade Brasileira de Pediatria, trouxe muito conhecimento para as mamães. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para as mamães que estão aí com filhos em casa, que são pequenos, que são os menorzinhos da turma, ou que estão com baixa estatura, e deixasse, por favor, seu contato profissional também. Tá, joia. Olha, assim, criança pequena, eu falo, um bom acompanhamento pediátrico. Marta, mas um bom acompanhamento pediátrico, você não vai falar de tratamento. Não, porque se a curva e o acompanhamento vem muito bem feito, eu consigo tirar bastante coisa, né? E vamos respeitar as crianças hoje, o seu desenvolvimento, uma criança normal, né? Que a gente fala, tá tudo bem, vamos confiar, a gente consegue fazer isso, tá? Em relação ao meu contato profissional, eu atuo no Hospital Infantil de Vitória e também atuo no consultório na IP Pediatria, que fica no Max, ali perto da Terceira Ponte. Beleza. Vitória? Vitória. Vitória, beleza. Faz consulta online para a galera que está lá no Acre consultar com você? Faço. A única questão que fica complicada, às vezes, da gente avaliar crescimento, exame físico. Às vezes eu convoco, então, dependendo de onde for, eu preciso... Ou você vai ter que ter um pediatra bom acompanhando lá para vocês... Para a gente estabelecer. Conseguir fazer essa distância, sim, né? Eu já tive paciente de fora, assim, que a gente conseguiu alinhar, assim, com o pediatra me passando e eu seguindo daqui. Dá para fazer sim, só que eu preciso desse contato. Eu falo que eu trabalho muito e gosto muito quando o pediatra está junto comigo, sabe? Porque a gente precisa estar bem alinhado. Muitíssimo obrigado pela sua presença. O papo foi muito legal. A gente vai continuar se encontrando, porque o Caio tem que continuar indo lá. Né, filhote? Então tá jóia. E a gente se vê, então. Muito obrigado. Quem sabe a gente não vem aqui para tratar de outros assuntos, que nós temos muitos aí. Podemos. Legal. Com certeza. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Foi muito bom. E eu sempre gosto muito de falar de tema que, assim, que é o que a gente gosta e que a gente lida no dia a dia. É tão bom, né? Então, acho que espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza contribuiu. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final desse episódio. Muito conhecimento entregue aqui. Compartilhe com outras mães. Vamos ampliar essa rede de conhecimentos. Se inscreva no canal ped.moleque, YouTube, Spotify e também no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!